Hoje vou ensinar vocês a fazer cube iraquiano. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer cube iraquiano. Cube iraquiano são bolinhas de semolina de trigo recheadas com carne moída. Em Israel é muito comum, todo mundo gosta de comer sopa com cube, que na verdade é trazido através das pessoas que vieram do Iraque. Pode comer estes cubes com todo tipo de sopa. E tem uma sopa específica também que se costuma fazer para colocar este cube, que é sopa com cubinho de beterraba. Esta receita, se Deus quiser, ensino na próxima aula. Hoje vocês vão aprender a fazer este cube e podem colocar em qualquer tipo de sopa, que a sopa fica de um nível muito mais alto. A receita é prática, vale a pena vocês ficarem comigo. Tem uns truques legais também, vocês vão amar. Vamos ver os nossos ingredientes. Aqui temos carne moída com um pouco de gordura, já vou explicar. Aqui tem talos de salsão batidos no processador, cebola picada ou batida no liquidificador, sal, pimenta do reino e óleo vegetal. Para a massa temos semolina de trigo peneirada, água e um pouco de sal. É importante, pessoal, pegar carne com um pouquinho de gordura. Podem comprar carne moída comum, que tem em torno de 20% de gordura, de 15% para 20% de gordura, porque a gente quer formar bolinhos, e para formar bolinhos na mão, depois de cozinhar, eles só ficam firmes se tiver um pouco de gordura na mistura. E também na hora de cozinhar, a gente quer que a carne não fica desmanchando. Isso é muito importante. Começamos por colocar o óleo numa panela. Ligamos o fogo em fogo médio. Quando esquentar o óleo, vamos acrescentar a cebola. Acrescentamos agora a cebola. E vamos dourar a cebola mexendo de vez em quando. Isso pode levar mais ou menos 15 minutos. A cebola dourou, vamos acrescentar o salsão e mexemos durante 2 minutinhos assim. Colocamos a carne, o sal e a pimenta do reino e mexemos. Amassamos e misturamos. Agora vou baixar um pouco o fogo e vamos continuar a cozinhar esta carne mais ou menos durante 20 minutos. Pode ser que leve um pouco mais. De vez em quando vocês amassam com a colher de madeira um pouco. A gente quer um resultado de carne que fica soltinha e não grumos. Então, cada alguns minutinhos, vem na panela e amassam um pouco e apertam para a gente separar a carne. Daqui a pouco, nós vamos continuar. A carne já está pronta, vocês podem ver que não tem mais líquido no fundo da panela e ela está bem soltinha. Vamos passar esta carne para um recipiente. Eu vou pesar ela para a gente poder dividir depois para as bolinhas, para peso igual, certinho. Então, vamos já passar aqui e ver quanto fica. Ok. Agora, eu vou lembrar o peso e vou deixar aqui para esfriar um pouco. Quando esfriar um pouquinho, eu vou cobrir com papel filme e levo para a geladeira para 3 horas para a carne e a gordura endurecerem um pouquinho. Se não colocar na geladeira, não conseguimos montar as bolinhas da carne. Se vocês estão apertados com o tempo, então na hora que esfriar um pouco, podem cobrir e colocar no freezer, só para 1 hora. Mas enquanto estiver no freezer, para isso não congelar,
cada 20 minutos vão mexendo um pouco para a gordura e a carne misturarem por igual. A nossa carne já esfriou e, tirando da geladeira, nós misturamos um pouco para misturar bem a gordura e a carne para ficar mais uniforme. E agora formamos bolinhas. O peso que sai para vocês dividem em 35 bolinhas. A gente precisa de bolinhas relativamente grandes para caber dentro da massa. Se a gente quer a massa uma camada fininha, então aproximadamente vai sair para vocês uns bolinhos de tamanho de 18, 19 gramas por aí. Então dá para usar também na colher, quiserem pesar, apertamos e enrolamos em formato de bola. Vamos fazer mais. Apertamos um pouquinho e enrolamos no formato de bolinha. Caso vocês veem que está difícil de montar as bolinhas, vocês devolvem a carne na geladeira e esperam mais um pouco, e que quando está mais gelado, mais fácil de formar. Vocês colocam os bolinhos em cima de saquinho plástico, numa bandeja, e quando terminar aqui, nós vamos levar esta bandeja no freezer e esperar os bolinhos ficarem bem firmes. Leva em torno de 1 hora, se precisa espere mais um pouco, para eles ficarem bem durinhos, para a gente fazer a massa e rechear a massa com esses bolinhos. Os bolinhos de carne já estão bem firmes, durinhos, no freezer. Agora vamos preparar a massa da semolina para cobrir os bolinhos. Colocamos a semolina de trigo numa bacia, o sal e toda a água. Com a mão mesmo, nos mexemos até formar uma massa bem macia. Esta massa é bem tranquila e rápida de preparar, ela fica bem macia. Agora, antes de usar ela, nós vamos deixar ela 15 a 20 minutos num saquinho plástico ou papel filme, na temperatura ambiente, para a semolina se hidratar mais um pouquinho, e aí fica uma massa mais macia e boa para trabalhar. Não recomendo colocar na geladeira, porque a massa não fica boa, ela fica durinha. Daqui 20 minutos vamos montar os cubos. A massa descansou. Se vocês seguirem bem as quantidades, agora cada bolinha que vamos precisar usar é de 21 gramas para 35 bolinhos de carne. Então, ou podem pesar e dividir, mas a princípio, se seguirem a receita, dá exatamente 21 gramas. Cada bolinha de massa que vocês formam, podem só enrolar assim, colocar de lado. Preparei aqui algumas bolinhas de massa, podemos fazer aos poucos. Cada bolinha de massa nós colocamos aqui e com um prato de vidro apertamos bem, colocamos um bolinho de carne que já está bem firme e fechamos. Fechamos e enrolamos para ficar um bolinho bem bonitinho, assim,
colocamos em prato forrado com um saquinho para depois levar todos os bolinhos para congelar antes de usar. Cobrimos assim e com as mãos assim fechamos. Fica bem gostosinho. Em alguns minutos fazemos todos. Aqui estão os bolinhos já bem durinhos. Podem ver que já está bem firme. Eu guardo em saquinho plástico no freezer e na hora de usar na sopa, colocar na sopa, é só tirar do freezer e colocar congelado na sopa. Para mostrar como cozinhar estes bolinhos, eu fiz uma sopa e vamos ver como colocar na sopa. Vou colocar os cubos na sopa, congeladinhos, mas vou colocar 1, 2, 3, mantendo a sopa borbulhando. Se a sopa ficar fria, os cubos podem desmanchar. Então, sempre espero ver que ela está borbulhando mesmo. Mantemos a panela em fogo médio para baixo, sempre borbulhando de leve, mas sempre inclinar um pouco a tampa para ela não ficar com muito calor e vapor dentro, para os cubos não desmancharem. No momento que começa a ferver bem de novo, vocês contam meia hora, no máximo 40 minutos. Não é bom cozinhar demais, que também os cubos podem desmanchar de extra cozimento. Vamos provar este cubo maravilhoso. Olhem, pessoal, aqui o cubo, vou cortar ele no meio. Olhem como ele está cheio de carne e a camada da casca bem fininha. Se vocês seguirem as quantidades, vai ficar assim perfeito. Eu fiz esta sopa aqui para mostrar para vocês como usar o cubo nesta sopa. Podem usar em qualquer tipo de sopa que quiserem. Na próxima aula vou ensinar para vocês a receita da sopa. E agora vamos provar. É gostoso colocar um pouco da calda da sopa em cima. Pessoal, não tem erro. Se vocês seguirem os passos que a gente fez, vocês vão ter sempre no freezer um saquinho pronto com cubo para todas as sopas que quiserem. Até aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram, lá vou postando tudo que vamos aprender aqui juntos e lembrem do meu site, ele também está esperando por vocês. Tchau, até o próximo vídeo.